Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a depressão bipolar, o chamado transtorno afetivo bipolar. O que caracteriza essa doença? Ela se caracteriza por períodos onde a pessoa fica deprimida num determinado momento e num determinado período essa pessoa faz um episódio de mania ou de hipomania. O que é isso, né? Então, a depressão a gente já conversou sobre o que é depressão. Então, é a mesma depressão que faz parte da depressão unipolar, depressão que todo mundo fala, né? De depressão é de maneira mais geral. Então, o paciente, quando ele está deprimido, ele está triste, ele está desanimado, ele está sem vontade de fazer as coisas, ele perde a energia, perde o prazer em relação à vida, muitas vezes com alteração no padrão de sono, irritação, nervosismo aumentado, quadros depressivos mais graves com pensamentos de morte, ideação suicida, e isso tem que ser por pelo menos 2 semanas seguidas, a maior parte do tempo, trazendo um prejuízo funcional e sofrimento para essa pessoa. Isso é depressão unipolar. A depressão bipolar tem todos esses sintomas que eu acabei de falar para vocês de depressão, mas num outro momento esse paciente faz um quadro de mania ou hipomania. O que é mania? Mania está muito relacionado a esse período onde a pessoa fica mais eufórica, fica mais agitada, fica mais inquieta. Normalmente ela começa a fazer coisas que normalmente ela não faria, dorme menos, acaba perdendo a crítica em relação ao que está fazendo, fica com uma energia muito aumentada e ela acha que está tudo normal, tudo correto e todo mundo está vendo esse quadro de agitação, de euforia, de inquietação da pessoa. Se isso fica por pelo menos 7 dias seguidos ou a pessoa precisa de ser internada antes disso, isso é caracterizado como um quadro de mania. E o quadro de hipomania, na verdade, são esses sintomas que eu falei também, só que normalmente numa quantidade, numa intensidade menor. Então a pessoa fica um pouco mais agitada, um pouco mais inquieta, dorme um pouco menos, perde uma certa crítica, mas muitas vezes não aparece de uma forma tão intensa. Na hipomania, normalmente a pessoa tem que ficar por pelo menos 4 dias seguidos apresentando esses sintomas. Então, a doença se caracteriza basicamente por isso, quadros de mania, hipomania com depressão. Quando ocorre o quadro de mania, a gente chama isso de bipolar tipo 1. Quando ocorrem os quadros de hipomania, a gente chama de bipolar tipo 2. A prevalência desse tipo de doença, a bipolaridade, é em torno de 1% da população no geral, tá? Tanto bipolar tipo 1 quanto tipo 2. E o que mais que é importante? A gente tem dentro desses quadros a questão do ciclador rápido. O que é um ciclador rápido? É aquele paciente que faz pelo menos 4 fases, né, de mania, ou hipomania, ou depressão, 4 fases, né, durante um ano inteiro. Então, o paciente fica 1 mês, 2 meses em mania, melhora. Aí passa um tempinho e ele fica em depressão, depois ele fica em mania e depois ele volta a ficar em depressão. Se isso acontece 4 vezes no ano, a gente chama esse paciente de um ciclador rápido. E aí a gente tem que tomar um cuidado maior, porque são pacientes que acabam apresentando um risco maior. Isso pode estar associado ao uso de antidepressivos, ao uso abusivo de drogas, né? A gente sabe que a taxa de suicídio nos pacientes bipolares é maior, né? Então a gente tem que ficar atento a isso também, porque muitas vezes esses pacientes não são tratados adequadamente e eles acabam tendo um risco maior por causa disso. Junto com tudo isso, a gente tem que ficar atento ao uso de medicações. Quais são as principais medicações que se usam para o paciente bipolar? O lítio é uma medicação que é um estabilizador de humor, talvez seja a droga mais conhecida no tratamento da bipolaridade, mas a gente tem outros estabilizadores de humor que podem ser usados também, como o ácido valproico, a carbamazepina, a oxcarbazepina, a lamotrigina, o próprio divalproato de sódio, né? E hoje a gente tem alguns antipsicóticos atípicos, né? Como olanzapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol, ziprasidona, que
também funcionam de certa maneira como estabilizadores de humor e podem ser usados para o paciente bipolar, tá bom? Então, em relação à bipolaridade, era esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Então, valeu e até o próximo vídeo.